Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Belkise Moreira. Neste vídeo irei abordar sobre substâncias puras. Simbora! Nesta aula sobre substâncias puras, iremos ver as seguintes pautas: estrutura da matéria, substâncias puras, os tipos de substâncias puras e algumas das referências utilizadas. De início, vamos entender um pouco sobre a estrutura da matéria. Pois bem, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ela é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por um conjunto de elementos, e estes elementos são constituídos de minúsculas partículas que chamamos de átomos. Resumindo, a matéria é formada por moléculas, e estas moléculas são formadas por elementos. Estes elementos são constituídos de átomos. De forma simplificada, podemos dizer que uma molécula é formada a partir de dois ou mais elementos, onde estes elementos são sempre combinados proporcionalmente. Por exemplo, de forma proporcional, a molécula da água sempre apresenta duas vezes o elemento hidrogênio para cada elemento de oxigênio. Resumindo, a união dos elementos formam as moléculas. Temos aqui dois exemplos. O elemento hidrogênio se une com outro elemento hidrogênio e forma a molécula H2. Outro exemplo é a união de dois átomos de hidrogênio unindo-se a um de oxigênio, formando assim H2O, que é a molécula da água. Já um elemento químico, podemos dizer que é o conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico. Vejamos aqui um exemplo hipotético. Imaginem um elemento ferro, que é representado pelo símbolo Fe. Ele é formado pelo agrupamento de vários átomos que possuem o mesmo número de prótons, que são partículas positivas. Ou seja, esse agrupamento forma o elemento ferro. Isso serve para todos os demais elementos. Já o átomo é a principal e uma das minúsculas partículas que compõem os elementos, como acabamos de ver. Nós acabamos de ver um pouco sobre a estrutura da matéria, conceito de matéria, molécula, de elementos. Agora nós iremos ver um pouco sobre as substâncias puras, que é de fato o tema desta aula. Substância pura é o conjunto de moléculas quimicamente iguais, ou seja, moléculas de um só tipo. Vejamos aqui dois exemplos. Em ambos os casos, nós temos dois agrupamentos de moléculas, onde esses agrupamentos nós chamamos de substância pura, pois são agrupamentos de moléculas iguais, ou seja, de um só tipo. Vimos anteriormente que uma molécula é formada pela união de dois ou mais elementos. No exemplo 1, nós temos 5 agrupamentos de 2 elementos, ou seja, 5 moléculas. No total, nós temos 10 elementos, que formam as 5 moléculas. Resumindo, o conjunto dessas 5 moléculas iguais chamamos de substância pura. No segundo exemplo, nós temos 4 moléculas iguais. Cada uma tem um elemento de cor amarela e 2 elementos de cor laranja. Apesar de cada uma das moléculas apresentarem elementos diferentes, o que devemos considerar se ela é substância pura ou não é se o conjunto de todas as moléculas são iguais. E nesse caso podemos dizer que sim, são todas moléculas iguais, ou seja, é uma substância pura. E no total temos 12 elementos que compõem as 4 moléculas, onde essas 4 moléculas formam uma substância pura, pois, como eu acabei de dizer, são todas moléculas iguais. Observe esse conjunto de moléculas. E aí vem a pergunta: é uma substância pura? Pois bem, a resposta é não. Não é uma substância pura. Mas por que não é uma substância pura? É justamente porque ela não apresenta um conjunto de moléculas iguais. Vocês podem perceber que aí nós temos mais de um tipo de moléculas, ou seja, moléculas diferentes. E é essa diferença entre as moléculas que torna esse agrupamento uma mistura e não uma substância pura. Temos aí 2 tipos de moléculas, como vocês podem ver, 2 de cada tipo.
Para ser uma substância pura, todas as moléculas deveriam ser iguais. E aí, cuidado para não confundir elementos com moléculas. É importante falar que as substâncias puras, diferente das misturas, apresentam pontos de fusão, solidificação e ponto de ebulição constantes, e sua composição química é bem definida. Temos aqui alguns exemplos. Esses dados são das substâncias ferro, água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. As substâncias puras podem ser divididas em dois tipos: substâncias simples e substâncias compostas. Substância simples é aquela formada por moléculas que têm um único tipo de átomo, ou seja, todos os átomos de todas as moléculas são iguais. Já a substância composta é aquela formada por moléculas que têm mais de um tipo de átomo, ou seja, as moléculas apresentam pelo menos dois tipos de átomos diferentes. Vejamos aqui alguns exemplos de átomos, substância simples e de substância composta. Cada bolinha dessa representa hipoteticamente um átomo ou um elemento químico. As substâncias simples são aquelas que apresentam átomos iguais nas moléculas. Temos aqui 3 substâncias simples, pois todas as moléculas têm átomos iguais. Já no exemplo abaixo, temos 4 substâncias compostas, onde cada molécula, aqui representada, é formada por átomos diferentes. Para representar um elemento ou um átomo, na química nós usamos símbolos. Por exemplo, o elemento hidrogênio tem símbolo H, o elemento oxigênio tem símbolo O. E para representar as substâncias puras, usamos fórmulas químicas. Por exemplo, a substância água, usamos a fórmula H2O, pois ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Nas fórmulas das substâncias, esse número pequeno chamamos de índice e ele indica a quantidade de cada elemento presente naquela substância. Temos aqui alguns exemplos de substâncias puras, suas fórmulas e sua classificação. Por exemplo, o cloro apresenta a fórmula Cl2, ou seja, tem 2 átomos de cloro. E a sua classificação é dada como substância simples, pois só tem um tipo de átomo. Já o gás carbônico, que tem fórmula CO2, é classificado como substância composta, pois tem 2 tipos de átomos diferentes, o átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre substâncias puras. Para a produção dela, consultei algumas referências bibliográficas que estão aqui listadas. Goodbye, galera! Até o próximo vídeo. E espero que este tenha te ajudado de alguma forma. E não deixe de seguir este canal e nem as nossas páginas no Facebook e Instagram.